Está começando o Rádio Documentário, a liberdade de expressão e os assassinatos de comunicadores em Pernambuco, um projeto de conclusão do curso de jornalismo da Faculdade Uninassal, Recife, realizado pelo discente Wellison Nogueira da Silva. Este projeto vai abordar duas vozes que foram silenciadas pela violência em uma perspectiva nacional e estadual. No Brasil, um problema que afeta diretamente a categoria dos jornalistas, comunicadores, radialistas e indiretamente a toda a sociedade são os ataques à liberdade de imprensa, entendida como livre produção e divulgação de informações jornalísticas. Em 2021, o número de agressões a jornalistas e a veículos de comunicação manteve-se nas alturas e chegou a bater um novo recorde, desde o começo da série histórica dos registros feitos pela Federação Nacional dos Jornalistas, que começou a ser contabilizada na década de 90. Segundo a federação, desde o início da série histórica dos levantamentos e casos da FENAGE, na década de 1990, foi mais uma vez mantida em 2021. Do total de jornalistas vítimas de agressões, 128 foram do sexo masculino, o que corresponde a 55,89% do total. Entre as mulheres, 61 casos, que representa 26,64%. Elas sofreram algum tipo de violência. Já em 40 casos, 17,47%, que representa esse percentual, os profissionais não foram identificados ou a violência foi contra equipes. Esse problema é recorrente e tem continuidade ano após ano. Fazendo parte das estatísticas dessa violência contra os profissionais estão 2 comunicadores que tiveram suas vozes silenciadas pela violência em Pernambuco. 2 vozes. Muito bom dia mesmo. Chegamos agora com fé em Deus para comandar mais um programa pela 104,9 Rádio Alternativa FM. 2 profissionais. Eu sei que alguém vai ficar com raiva de mim, com a cara feia, achar que eu fiz alguma coisa errada, que eu disse alguma coisa que não devia, mas não tô nem aí. 2 histórias diferentes, mas com um final trágico e violento: o ataque à liberdade de imprensa. Você vai conhecer agora a história de José Cândido de Amorim Filho, assassinado em julho de 2005, em Carpina, que fica na zona da Mata Norte de Pernambuco, e Luciano Leitão Pedrosa, morto em abril de 2011, em Vitória de Santo Antão, na zona da Mata do Estado. J. Cândido era radialista e vereador. Ele foi executado com 20 tiros quando chegava para trabalhar na rádio comunitária Alternativa FM, no dia 1º de julho de 2005. O radialista foi assassinado com 20 tiros quando ele chegava ao trabalho na Rádio Alternativa FM, na zona da Mata Norte de Pernambuco. Meu nome é Pedro Cândido, sou filho do radialista J. Cândido. Bom, J. Cândido, como pai, ele sempre foi um cara muito presente. Apesar do trabalho dele na rádio, como radialista profissional da comunicação e também como vereador, como parlamentar, ele sempre foi muito presente, ele sempre foi muito família. Então ele sempre esteve nos momentos da gente, apesar que quando ele faleceu, eu ia completar 7 anos, meu irmão 6, minha irmã, se não me engano, ia completar 10 anos. Aí a gente teve uma infância com ele, não foi uma infância completa com ele, mas pelo pouco que eu lembro dele, foi sempre muito presente na vida dos filhos. Em maio do mesmo ano em que foi morto, o comunicador vinha recebendo ameaças e sofreu um atentado à bala. A filha dele, Carol Cândido, relembra. O primeiro atentado ocorreu no dia 22 de maio de 2005. Por volta das 9 da noite, ele ia se dirigindo na cidade de Lagoa do Carro. Quando chegou na saída de Carpina, próxima à ladeira do Juá, tem uma lombada eletrônica. Então ele diminuiu a velocidade para passar pela lombada e nesse mesmo momento ele foi trocar a faixa na época do CD. Aí quando ele viu, foi tiroteio. Ele continuou de cabeça baixa e entrou numa rua à direita. E nessa rua ele saiu cortando por dentro de Carpina até chegar novamente na BR para Recife. Ele desceu para Recife. Passou pelo posto policial, vários postos policiais que tinha na época, mas ele ficou com medo de parar e poderia ser que tivesse alguém esperando.
Aí quando ele chegou em Recife, no Getúlio Vargas, no caminho ele estava tendo contato sempre com as pessoas da casa, dizendo que estava bem, que estava respirando, que não estava sentindo dor ainda, e conseguiu chegar no hospital. Aí quando chegou no hospital foi verificado que ele tinha uma bala fixada entre o coração e o pulmão. 15 dias depois, após escapar da morte, J. Cândido decide retornar à emissora e comenta sobre a ação durante a apresentação do programa na Alternativa FM. Foi difícil, minha gente, muito difícil mesmo pra mim. Foi difícil. Uma situação que eu passei que eu não desejo a ninguém. A ninguém. E olha que eu só procuro fazer o bem. Eu não procuro fazer o mal a ninguém. Mas o mal aconteceu comigo. Não vi ninguém, não sei quem foi, nem quero saber. Não quero saber, quero apagar isso da minha vida. Quero continuar a vida nova. Quero pedir e continuar pedindo aos meus amigos, às minhas amigas que continuem orando por mim. Carol Cândido, também filha do radialista, afirmou que as investigações sobre o primeiro atentado não foram concluídas até hoje. O primeiro atentado até hoje não concluiu ainda o processo. Tem sim ligação a pessoa que os executores, que eles mesmos em depoimento assumem que foi eles mesmos do primeiro atentado. Eles começaram e não concluíram, né? Não terminou o serviço como assim eles dizem e vieram concluir no assassinato em julho. Antes de ser morto, J. Cândido pediu garantia de vida ao titular da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, João Braga, que apenas reforçou a segurança na Câmara Municipal de Carpina, negando segurança pessoal ao profissional de imprensa. O caso teve repercussão internacional. Segundo o secretário, J não aceitou a proteção de PMs que a secretaria teria concedido. Essa versão não foi confirmada pela família da vítima. Ele foi até a secretaria, junto com outros vereadores, pedir a segurança. Chegado lá, o secretário na época, João Braga, disponibilizou os mesmos seguranças que faziam a segurança do prefeito de Carpina na época. Então, segurança, quando não estivesse com o J. Cândido, com meu pai, estaria com o prefeito. Então foi isso que ele negou. J tinha um programa policial diário que denunciava a corrupção e era um crítico da política local. Como vereador, ele também seguia a mesma linha. Na época, a Câmara Municipal aprovou um projeto de sua autoria contra a prática de nepotismo. A matéria foi vetada pelo Executivo Municipal. Ele foi o segundo radialista assassinado no período de 1 ano naquela região. 4 pessoas foram presas: Edilson Soares Rodrigues, Tairone César da Silva Pereira, André Luiz Carvalho e Jorge José da Silva. Durante o processo, as provas sumiram e, por isso, o júri precisou ser adiado. É o que explica o promotor Roberto Brainer. A defesa fez um pedido insistindo, no cumprimento de uma determinada diligência que inicialmente foi solicitada pela promotoria, que eram documentos tentando resgatar uma prova que foi subtraída do processo. Só que assim, o Ministério Público conseguiu resgatar pelo menos parte dessa prova. 10 anos depois do crime, a Justiça condenou Edilson Soares e Tairone César a 19 anos de reclusão. Já André Luiz, apontado como intermediário por organizar as ações do crime, foi condenado a 21 anos e Jorge José pegou 14 anos de reclusão. O inquérito aponta que ele não estava na cena do crime, mas havia emprestado a moto usada pelos executores. A promotora Ângela Cruz, do Ministério Público de Pernambuco, falou sobre o caso que chocou os pernambucanos. 2 casos emblemáticos de assassinatos de jornalistas foram devidamente investigados, processados e condenados os agentes com penas significativas de 30 anos, 27 anos, 21 anos. Eu acho que isso é emblemático e isso, de certa forma, mostra que o Estado está preocupado e que as instituições estão funcionando. Apesar dos autores serem presos, julgados e condenados, a investigação ainda não conseguiu identificar quem seria o mandante do crime. Sim, o fato de terem sido condenados, o que encerrou foi o processo dos 3, né? Você tem você pode
cindir um processo para não prejudicar e continuar contra quem já foi identificado, e esses foram identificados, julgados, condenados, estão cumprindo pena. E em relação ao mandante, continua em aberto, as investigações continuam em aberto. Os crimes com mandantes, eles são, de forma geral, e não apenas os praticados contra jornalistas, muito difíceis, mais difíceis, né, de você identificar o mandante. Para os familiares da vítima, o crime foi mal investigado e até agora ninguém sabe quem deu a ordem para matar o comunicador. Então, após 17 anos, eu entendo que o crime foi mal investigado ou teve interrupções na investigação. Isso não sou eu que digo, isso foi o promotor Roberto Brainer, que cuidava do caso, que afirmou que teve interrupções, que provas sumiram, que provas falsas foram incluídas no processo. Então foi um crime muito mal investigado e também teve interrupções, né? Teve uma interferência externa. Começou a investigar o mandante, mas até hoje não conseguem concluir realmente quem é o mandante do crime. O segundo caso. Luciano apresentava na TV Vitória o programa Ação e Cidadania, marcado por denúncias fortes. Ele percorria os caminhos políticos daquela região, que é outra bronca, a gente não sabe. Agora que foi uma execução, não tem dúvida. O camarada chegou e disparou várias vezes, balas sinaram, uma só atingiu ele. Luciano Leitão Pedrosa foi mais uma vítima de ataque à liberdade de expressão. Os comentários incisivos e fortes em relação à política local, além de discursos de combate à criminalidade, como denúncias sobre o tráfico de drogas, foram fatores determinantes para a morte de Luciano em 9 de abril de 2011. Segundo a investigação da Polícia Civil, o crime foi motivado supostamente em virtude dessas denúncias feitas em seu programa na TV Vitória. A informação foi confirmada pelo delegado Alfredo Jorge, que presidiu o inquérito policial na época. Surgiram no curso do inquérito informações que poderia ter sido de cunho político, porque Luciano Leitão Pedrosa, além de falar muito da questão policial, falava também em política, criticava alguns políticos da região. Então, a morte dele pode estar vinculada tanto à questão política ou a questão de ele denunciar pessoas envolvidas em crimes em Vitória de Santo Antão e região. Ou pode estar vinculado aos dois fatores. Alfredo Jorge também explica que a ordem para que Luciano fosse morto partiu de dentro de uma unidade prisional do Estado. Bem, a gente surgiu a informação que a ordem teve a partir de dentro do presídio, um presidiário conhecido como Mica. E a partir daí a gente foi desenvolvendo a investigação e conseguimos identificar a participação do irmão de Mica, conhecido como Josimar, e também um rapaz chamado Josué. Através dessas conexões a gente conseguiu chegar na pessoa de Dailton Gomes Brasil, o qual foi apresentado para uma das testemunhas oculares, e essa testemunha reconheceu ele como o executor do crime. Depois de 10 meses, a polícia concluiu a investigação. 3 suspeitos de cometer o crime foram presos. 2 deles eram irmãos. Bem, através da investigação tradicional, e também a gente contou com a ajuda da interceptação telefônica, na qual a gente conseguiu estabelecer alguns vínculos de contatos entre o presidiário Mica, seu irmão Josimar, Josué e o executor. A ordem para matar Luciano saiu de dentro do presídio de Limoeiro. O presidiário Mica tinha atuação em Vitória de Santo Antão. Seu irmão, Josimar, morava em Vitória de Santo Antão. A esposa de Mica também morava em Vitória de Santo Antão. Como a gente não conseguiu chegar no real mandante, porque Mica, apesar de aparecer como mandante, existe uma outra pessoa atrás dele. A gente não conseguiu chegar na real motivação. Mas o crime nasceu em Vitória de Santo Antão e tem a participação de Mica, que é de Vitória de Santo Antão. As investigações apontaram também que Luciano poderia ter denunciado o suposto mandante do crime, que era um traficante da região. Luciano tinha uma atividade intensa nessa parte de denúncia tanto na parte criminal quanto na parte política ou em ambas, porque às vezes se confundia.
Apesar das prisões, a Justiça absolveu em março de 2015 os 3 réus apontados como responsáveis pelo assassinato do radialista e apresentador de TV, que tinha 46 anos. O júri popular entendeu que o motorista Cláudio Pereira da Silva era inocente. Já sob o presidiário Josemir Soares da Silva, que seria o traficante denunciado pelo comunicador e apontado como mandante do crime, e o irmão dele, Josimar Soares da Silva, os jurados afirmaram acreditar na culpabilidade deles no caso, mas decidiram que os réus não deviam ser condenados. Dailton Gomes Brasil, responsável pelo tiro que matou o apresentador, também foi absolvido. O delegado designado para o caso disse que não restou dúvidas para a polícia, que os 3 suspeitos participaram do crime, mesmo sabendo da decisão judicial. Em nenhum momento, é tanto que eu relatei o inquérito policial indiciando uma das testemunhas oculares, ao ficar frente a frente com o autor dos disparos, que foi o Dailton, ela reconheceu de pronto. Cláudia Juliane, diretora da TV Vitória, onde Luciano trabalhava, explicou que o apresentador não fazia parte do quadro de funcionários da emissora e que havia comprado um espaço. Luciano não era funcionário da emissora, Luciano tinha um horário comprado, que era de 11h30 às 12h30. Mesmo ele tendo esse espaço comprado, existia um limite de divulgações de material, mas o programa dele era mais ligado a um programa de estilo policial, denúncias e investigação. Ela contou também como era o dia a dia do apresentador. Chegava cedo na emissora para organizar a programação dele e ver as denúncias que ele recebia através de ligações do aparelho dele celular, de situações como denúncias de tráficos de droga, de assalto. As ameaças de morte a Luciano eram constantes. Ligavam para o próprio celular dele, em alguns momentos até mesmo eu atendia, e ligavam dizendo que ia matar, que ia pegar ele. Apesar das ameaças, o delegado que investigou o caso negou a princípio o registro de boletim de ocorrências. Eu não tenho conhecimento, ou eu no momento não me recordo se existia um boletim de ocorrência de ameaças perpetradas contra a vítima. O dia da morte de Luciano foi a pior sensação que eu tive na minha vida. Perder uma pessoa amiga, um amigo de trabalho, e num período eu estava grávida. Eu estava com 8 meses. O radialista e também apresentador de TV, J. Domingos, disse que a morte desses comunicadores representa uma afronta à liberdade de expressão em Pernambuco. Não só a de Luciano, como de J. Cândido e de outros colegas que foram vítimas da violência por conta de divulgar os fatos, por conta de narrar os fatos policiais do dia a dia. J. relata que, assim como Luciano, ele também recebeu ameaças de morte na época. Eu recebi ameaças, inclusive tem queixa registrada na época que aconteceu um assassinato de um homem, um advogado criminalista, membro da OAB, vereador eleito na cidade de Pombos. Ao todo no país, 33 casos de ameaça foram registrados, que representa 7,67%. No mais recente relatório publicado sobre a violência contra jornalistas e a liberdade de imprensa em 2021, Pernambuco contabilizou 2 casos. O jornalista João Carlos Mazella, repórter fotográfico freelancer, foi ameaçado de ter o seu equipamento apreendido e chegou a receber voz de prisão de um policial militar. Já em outro caso, a jornalista Suelen Brainer, repórter da TV Jornal, foi intimidada e ameaçada por policiais civis da delegacia do Espinheiro. Ela entrevistava um parente de um motorista de aplicativo que foi assassinado em Vitória de Santo Antão. A profissional foi interrompida pelos policiais de exercer a sua função jornalística. Para J. Domingos, a falta de suporte técnico e jurídico aos comunicadores colabora para o alto índice de ataques no Brasil e no mundo. É no mundo inteiro, principalmente aqui na América Latina e principalmente aqui no nosso país e no nosso estado. Pernambuco é campeão de violência, é o 3º estado mais violento do país. Quantos crimes ocorreram e não foram esclarecidos até hoje? A promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional à Atuação Criminal, Ângela Cruz, explicou que o Ministério Público ainda não dispõe de um protocolo específico para tratar casos de violência contra jornalistas. Nós não temos um protocolo específico para a violência contra jornalistas. Todos os crimes que chegam ao conhecimento do Ministério Público, de ordinário, quando não assumimos a investigação, nós solicitamos à polícia que o faça. Com o número de altos casos de violência contra os profissionais de imprensa, Ângela Cruz revela que é necessário a criação de novas políticas públicas em proteção ao profissional.
Acho que é necessário, inclusive. Eu acho que essa questão, nós estamos vivendo, como falamos aqui, no olho do furacão, uma nova formatação das relações de comunicação, das relações sociais, né? A rede mundial de computadores trouxe isso, a disseminação mais fácil de qualquer notícia, qualquer pessoa comunica hoje, né, o faz do seu jeito, e estamos, portanto, muito mais sujeitos à prática de crimes no ambiente virtual. Dos réus do caso de Luciano Pedrosa, 2 deles foram assassinados. Em outubro de 2019, Cláudio Pereira da Silva foi morto dentro de casa. Na época, o réu morava em Jardim Prazeres, município de Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife. Cláudio passou 4 anos preso pela morte do comunicador. Já em agosto desse ano, Josemir Soares da Silva, o Mica, apontado como suposto mandante, também acabou sendo assassinado a tiros em Igaraçu. Questionado sobre uma possível queima de arquivo, o delegado Alfredo Jorge responde: Eu não tenho como dizer se foi queima de arquivo, porque Josué e Mica tinham uma vasta ficha criminal, ou seja, a morte deles poderia ocorrer de qualquer forma, independente de ser uma queima de arquivo. Mesmo com a união da classe e o aparente interesse das autoridades pelo tema, a violência contra os comunicadores é uma problemática de caráter contínuo. O Brasil não é só um dos 10 países com o maior número de assassinatos de jornalistas, como também um dos 10 de maior impunidade para autores e mandantes desses crimes. A conclusão é do Índice Global de Impunidade divulgado este ano pelo Comitê de Proteção aos Jornalistas. De acordo com esse levantamento, o Brasil aparece na 8ª posição entre os de maior número de assassinatos de jornalistas, com 13 casos, e na 9ª colocação, considerando a quantidade desses crimes em relação à população do país. O estudo também considera assassinatos cometidos entre 1º de setembro de 2012 e 31 de agosto de 2022 e que não foram solucionados até hoje. Por isso, é preciso que a discussão sobre o assunto não caia no esquecimento, assegurando a liberdade de expressão e diminuindo a sensação de impunidade. Você ouviu o rádio documentário A Liberdade de Expressão e os Assassinatos de Comunicadores em Pernambuco, um projeto da Uninasal, Recife, produzido pelo discente Wellington Nogueira da Silva.